Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Blood Talks. Meu entrevistado de hoje é o Paulo César, CEO da PH3A. Paulo, bem-vindo ao Blood Talks. Queria que você falasse um pouco para o público sobre o Paulo, sobre a PH3A, um pouco da sua trajetória para a gente. Legal, Rodrigo. Primeiro, agradecer a Brad e a toda a equipe que nos convidou aqui para a gente falar um pouco sobre inovação e parcerias que a gente tem junto aí com as agências e contar um pouquinho da história, o que é a PH3A. Bom, a PH3A ela é oriunda de uma empresa que a gente acabou fazendo negócio no passado com a Experian, que veio para o Brasil, adquiriu uma empresa nossa e logo em seguida também adquiriu a Serasa. E a gente atua nesse mercado de tecnologia com dados há mais de 25 anos, né? Então hoje a gente se tornou especialistas nesses segmentos de informação com tecnologia e a gente acredita que hoje a gente pode auxiliar muito as agências, principalmente as agências digitais no Brasil. E para quem não sabe, a PH3A ela tem uma das especialidades dela é Big Data, né? E Paulo, eu queria falar um pouquinho como é que foi a sua trajetória da PH3A para se especializar nisso, né? Porque é um tema que, por mais que a gente tenha é muito divulgado no mercado, são poucas empresas que realmente se especializam em Big Data, né? Legal. O Big Data, e aí vem um pouco da história, né? A gente no passado, eu criei há muitos anos atrás um algoritmo de higienização de banco de dados. O mercado ainda confunde um pouco palavras de higienização com enriquecimento de dados. E no passado, o grande canal de comunicação era a mala direta. E a gente começou a notar algumas coisas que poderiam ser melhoradas, né? Então, muitas malas diretas voltavam com problemas de CEP, muitas residências recebiam mais de uma mala direta. E a gente começou a matutar como que a gente poderia melhorar a qualidade dessa informação. E aí a gente começou nessa tecnologia de higienização de dados, com match code, com deduplicação, descobrir quantas pessoas moravam no mesmo endereço, calcular rendas individuais, rendas familiares, e isso abriu, e nós estamos falando no período de 1985, né? Isso abriu uma oportunidade de a gente saber que dados no futuro seria algo muito importante. E com o passar do tempo, a gente começou a prestar muitos serviços para o mercado financeiro. E a gente também começou a notar coisas interessantes no mundo de dados no mercado financeiro. As estruturas de dados, elas não se conversavam, né? Então, por exemplo, conta corrente não falava com empréstimo, que não falava com seguro, e as ações eram muito apartadas, né? E a gente começou a pensar, poxa, por que não trazer isso para um cadastro único? Por que não criar um conceito que você pudesse unificar várias fontes de dados num local só? E a gente foi lá atrás, nós começamos a fazer esse processo. Isso acabou evoluindo de uma forma muito interessante, porque ela começou a melhorar a redução de custo das companhias, né, tendo todos os dados unificados em um único local, e a imagem da empresa, né? Então a gente começou a aprender a direcionar a comunicação para a pessoa certa, na hora certa, de forma correta. Eu queria que você comentasse para mim duas coisas, para até esclarecer para quem está nos escutando, né? O que você entende como principal conceito de ser um Big Data e não uma grande base de dados apenas? Qual que é a diferença principal? E você comentou aqui que as pessoas confundem higienização com enriquecimento. Também falar quais são as principais nuances dos dois, né? Porque a higienização, queira ou não, você também mexe, você manipula muitos dos dados quando você vai higienizar, e às vezes as pessoas também confundem que está enriquecendo, né? Eu queria que você desse uma diferença aí. Correto. Há muitos anos atrás, eu fui um dos pioneiros a trabalhar que hoje é um produto comercial chamado de DNE, Diretório Nacional dos Endereços, né? O antigo livro de CEP, né? Para quem conheceu o livro de CEP. A higienização de dados ela é muito mais voltada à padronização de informações. Então, quando você recebe uma informação antes de gravar num banco de dados, e isso é uma coisa muito importante, a gente brinca que o banco de dados ele sempre faz aquilo que você manda. Então, se você não colocar uma camada que pode melhorar a qualidade do dado que vai entrar, você vai gravar informações erradas e as suas ações de marketing vão sair com informações erradas. Então, a higienização de dados ela veio para padronizar informações. Por exemplo, a parte de endereço existem padrões, né? A tabela do correio tem lá o tipo de logradora, que é rua, avenida, tem título e patente, né? Doutor, presidente, tem nome do logradouro, tem número. Então, essas coisas você precisou aprender a padronizar e guardar de forma correta.
Você tem opções de escolher se você guarda ela por extenso, né? Rua por extenso, avenida por extenso, ou se você guarda R como rua, AV como avenida. Então, os conceitos de padronizações, eles começaram a melhorar muito a qualidade de tratamento de dados. E após isso, você consegue tomar decisões importantes. Então, pensando em higienização, você padroniza os dados e guarda ele com uma melhor conformidade. O enriquecimento de dados, ele é um produto que nasce depois para que você possa atribuir novos atributos que você não possui na base original, né? Então, muitas vezes, por exemplo, em uma base, você não consegue ter um fator de renda, né? Então você precisa calcular a renda. Então existem hoje bases do próprio censo, do próprio IBGE, que te dá alguns indicadores onde você tenta calcular um algoritmo de renda presumida. Então isso é muito importante. Hoje no mercado, durante o período da evolução do marketing, mala direta foi um grande canal, né? Depois, logo em seguida, veio o telemarketing ativo, que a gente teve que cuidar muito de higienizações quando houve um período do Brasil de mudanças de prefixos de telefone. Então isso é um conceito claro de higienização. Um outro conceito claro de higienização é correções da qualidade de e-mail, né? Então muitas vezes os e-mails podem vir com 2 arrobas, faltando as suas extensões. Faltando M, faltando .com.br. E tudo isso, se você não se preocupar na entrada, a sua ação de marketing vai ter um prejuízo. Quando você, vou dar um exemplo, se por exemplo você entra com um dado e você já tem numa base o meu dado, digamos que tem lá o meu CEP, certo? Um endereço X, e vai entrar com outro endereço. Isso se chama enriquecimento ou higienização porque vai substituir um pelo outro, porque esse você realmente sabe que é mais atual? O que... Legal. Geralmente o conceito de enriquecimento de dados, ele está sempre atrelado a uma chave única. Então no seu caso, por exemplo, como você está falando de você, a sua chave única é seu CPF. Então dentro do seu CPF eu posso ter N atributos. Eu posso ter N endereços, N telefones, N e-mails, vários atributos que estão atrelados a você. Existem outras tecnologias que a gente aplica, que é o conceito de ranking, né? Como é que eu vou dizer para uma ação de marketing qual é o melhor endereço, qual é o melhor e-mail, qual é o melhor telefone? Então a gente consegue fazer isso também. Então a palavra enriquecimento está atrelado a sempre atribuir algo novo que você não possui dentro do seu cadastro. Entendi, bacana. E voltando um pouquinho antes, aquele conceito do Big Data, como você consegue contextualizar isso para a gente? Legal. O Big Data ele é uma evolução de um problema antigo do mercado, né? O que é muito comum hoje dentro das empresas, inclusive agora em 2021, são fontes de dados espalhadas, né? Então é muito comum você ter arquivos de Excel num canto, arquivos TXT no outro, bancos de dados Oracle no outro, SQL no outro, né? O conceito de Big Data, o conceito de Hadoop, de juntar informações, ele veio justamente para tentar qualificar essas entradas de dados, deixar isso no passado a gente chamava muito de cadastro único, né? Num aquário onde a gente possa pescar com mais precisão, né? Então, um conceito genérico é você juntar várias fontes de dados de padrões diferentes, né? Houve uma evolução muito grande na tecnologia, que no passado se usava muito banco de dados estruturados, né? Hoje fala-se muito em banco de dados NoSQL, né? Não relacional, não estruturado, que geralmente são fontes diversas, né? Então você tem a preocupação em tecnologias para isso, para juntar essas fontes e colocar isso num local só. A partir do momento que isso está num local só, você consegue ter ações de marketing mais importantes. E agora, na era digital, existem novos atributos que são muito importantes para o mundo de dados, que é uma palavra famosa chamada de cookie, né? Então agora você começa a fazer que os Big Datas façam uma coisa muito importante, juntar o dado offline com o dado online. E aí sim você tem um poder muito grande de conhecer melhor o seu cliente, porque o grande desafio das empresas, e a maioria ainda não consegue, é saber de verdade quem é o seu cliente. Então, quando a gente simplificar um pouco, se você consegue criar uma grande base de dados, né,
não importa como, né, qual tecnologia, que ela tem um relacionamento com fontes diversas, só que ela realmente está se relacionando, ela tem as informações, você pode dizer que você tem um Big Data ali. O que fazer com essas informações é outros 500. Isso. A grosso modo, sim, a gente pode falar isso. O conceito aí de Big Data é um conceito um pouco mais complexo, porque existem outras camadas intermediárias, mas a grosso modo, sim, é uma junção de várias fontes, onde a gente consegue, de alguma forma, ter isso padronizado, organizado em um único local. Vou te fazer uma pergunta agora, Paulo, que pode ser meio óbvia, mas para algumas pessoas que vão ver esse vídeo talvez não sejam, né? Quando se fala de digital, a gente sempre pensa em dados, né? Quando se fala de marketing digital comparado ao marketing offline, ao marketing padrão das agências de comunicação, quando se fala do digital, você tem muito mais poder de decisão com base em dados do que uma campanha offline. Mas eu vejo que muitas agências digitais, agências de marketing digital, não trabalham com dados. Eles focam muito no planejamento, muito na criação, muito na execução de uma campanha, mas pouco mensuram e tomam decisões baseadas em dados. Por que você acha que isso acontece e como as agências deveriam começar a se comportar para começar a entender mais sobre os dados? Excelente pergunta, Rodrigo. Falando um pouco da história, né? No passado, os grandes canais de comunicação eram os canais de mídia de massa, né? Televisão, rádio, e continuam ainda tendo bastante relevância em todo o processo. Com o passar do tempo, entrou o marketing direto. O marketing direto a gente podia fazer o contato one-to-one, né? Então eu conseguia mandar uma mala direta para sua casa, eu conseguiria fazer um telemarketing exclusivo para você. E com a chegada do digital, isso mudou bastante. A chegada do digital fez toda a parte de tecnologia repensar o seu processo, porque o volume de dados passou a ser astronômico. Cada clique num site hoje, pensando em banco de dados, é uma informação de banco de dados, é uma linha, é um novo registro. Os bancos de dados relacionais, eles não estavam preparados para esse volume de dados. E aí entra as estruturas NoSQL, né? Os bancos de dados não estruturados, que são preparados para grandes volumes de dados que possam ter uma correlação, mesmo não tendo uma estrutura. Esse volume de informações trouxe uma ajuda muito grande. Só que o mercado se posicionou de uma forma, de um jeito, teve que se estruturar de alguma forma. 99,9% das empresas não possuem banco de dados de prospecção. E por não possuírem bancos de dados de prospecção, elas ficaram dependentes do inbound marketing, né? Então o inbound marketing é um conceito já bem consolidado no mercado, onde você gasta dinheiro com mídia, traz tráfego para o seu ambiente e parte desse tráfego preenche um formulário. Em cima desse formulário, vocês fazem ações de marketing, né? Qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é quando você começa a avaliar isso estatisticamente, todo o dinheiro de investimento de mídia que você faz, apenas 5% preenche o seu formulário. E parte desses 5% estão fora do perfil que você precisa. Que no marketing direto a gente chamava muito de modelos de propensão, né? Mais propenso a comprar o produto X ou Y, e o mundo digital chama isso de persona, né? Então você tem dois problemas, né? Você tem uma quantidade pequena de leads, 5%, e parte desses 5% está fora do seu perfil. Como é que a gente consegue ajudar nisso, né? A gente começa a se preocupar com as novas tecnologias e em trabalhar em cima desses 95% de pessoas que navegam e não se identificam. Existem tecnologias hoje americanas que foram criadas lá, né? Um conceito chamado de cookie pool, de PII, que tenta juntar o cookie com uma chave de um banco de dados. Aqui no Brasil a chave é o CPF ou CNPJ, e aí você começa a ter muito mais informações. Porque se você não for para esse processo de inovação, você sempre vai ficar na dependência de plataformas como o GA, que é uma ferramenta genial do Google, mas ela te dá muitos dados por inferência, né? Ela não te dá o dado da pessoa. E muitas vezes você precisa conhecer o seu cliente para tomar uma decisão. Então hoje existe uma tecnologia disponível no mercado que a gente consegue fazer essa associação do navegador anônimo com uma pessoa. No final, acho que seria legal depois a gente falar um pouco sobre o LGPD, porque existem alguns conflitos e alguns pontos. Isso é uma coisa que eu ia até abordar contigo. É muito interessante o seu comentário, porque ele entra bem direto agora na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vamos abordar sobre esse tema, sim. E assim, indo mais um pouco com relação às agências digitais, né?
eu vejo que muitas agências, elas, ao mesmo tempo que elas talvez não saibam, né, como gerir os dados, algumas talvez tenham até um pouco de receio, né, porque o dado prova muita coisa. Prova se você está indo bem, se você está indo mal, se a coisa está sendo bem executada ou não, né? As ferramentas como de mídias digitais no geral, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn e tudo mais, eles dão informações e relatórios, né, que eles traduzem uma realidade, mas eu acho que ela não é 100%. Quando você pega umas ferramentas um pouco mais sofisticadas, ela vai bem no cerne do dado, ela realmente mostra que uma campanha está dando resultado, se ela foi bem feita, se ela não foi bem feita, se ela pode ser melhorada, se ela não pode. Eu vejo que existe um estigma, muitas vezes, estigma ou despreparo das agências, por não entender talvez o dado, de começar a usar essas ferramentas e talvez, ao invés dela usar para o seu retroalimentação de campanha e cada vez mais ir melhorando, né, pegando feedback, ela fica com receio de usar, porque assim, com medo de se expor ao cliente, né? Isso, com o seu contato com os seus clientes, com as agências, você também sente um pouco desse... Sim, essa é uma boa pergunta. A gente que trabalha direto com tecnologia e com dados, a gente está vindo para ser um parceiro de todas as agências, porque o mundo mudou. Não é só a pandemia que fez o mundo mudar. A tecnologia também mudou e de forma muito drástica, né? Hoje, os bancos de dados, eles são capazes de melhorar qualquer campanha utilizando uma rede programática, por exemplo, né? Os dados, eles são fundamentais. O que acontece na prática? Na prática, e você falou uma informação muito valiosa, as empresas ficam na dependência dos relatórios que essas plataformas te oferecem. O dado hoje, ele consegue garantir se aquele tráfego que você está recebendo, ele é verdadeiro. Imagine que você esteja fazendo uma campanha para vender um produto X e você precisa de um perfil Y, né? Homens e mulheres, dentro de uma faixa de idade, dentro de algumas características, e você comprou algumas mídias no mercado. Para você ter certeza que aquele veículo está te trazendo esse tráfego, você precisa ter acesso ao dado. E não o dado de inferência, porque o dado de inferência é um cálculo, né? Quando você associa um cookie a uma chave e você consegue chegar a um dado, isso te ajuda a otimizar a sua compra de mídia. Isso te ajuda a reduzir o seu custo de retarget. E, obviamente, você vai ter muito mais leads, e tendo muito mais leads, você tem muito mais conversão. O processo é matemático, né? Bacana. Ô Paulo, se a gente está falando muito disso, né? Mas parece que é muito simples, tem um monte de obra disponível pra caramba, né? E eu tenho uma empresa de tecnologia, uma empresa de desenvolvimento, né? É muito difícil encontrar programador, né? Programador, assim, você não vê passando na rua. É difícil encontrar. No ramo, nesse segmento de Big Data, tem que ter mão de obra muito bem qualificada também. Tá tendo muita disponibilidade de profissionais? Como é que está tendo? Como é que é para você esse universo? Legal. Esse é um outro problema, é um outro gap que existe no mercado brasileiro, talvez no mercado mundial. Existem grandes formações de técnicos hoje no mercado, programadores, analistas de sistemas, matemáticos, pessoal da área de digital, muita gente especializando em compra de mídia, em performance, essas coisas. Com essa mudança estrutural que existe hoje na tecnologia e dados, o que está faltando um pouco é a formação de profissionais que conheçam o mix dessas coisas. Então, a gente tem hoje muitos estatísticos, muita gente boa para criar excelentes modelos de dados e, ao mesmo tempo, nós temos muita gente boa de compra de mídia, de performance. Está faltando ainda a junção dessas informações, né? Então, a gente precisa começar a doutrinar o mercado, a qualificar profissionais que conheçam bem disso, porque isso, a gente brinca que a junção do dado digital com o dado offline, o próprio onboarding, né, é o futuro, não tem como fugir. Então, o novo profissional de dados, ele vai ter a obrigatoriedade de conhecer o dado offline e o dado online, né? Obviamente que existem as suas especialidades, né? O estatístico, talvez, ele vai ter que conhecer um pouco mais de digital, né? E talvez a pessoa de digital vai conhecer um pouco mais de dados. E ambos têm que ter conhecimento sobre banco de dados como um todo, né? Os DBA, a figura do DBA ainda existe? Existe e é muito importante, né? O que eu acho é o seguinte, né?
O que falta as estruturas de dados, existem competências específicas, né? Um DBA, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre a informação de dados, né? Hoje no mercado, inclusive, já existem cargos novos, que é o DPO, que é o guardião de informações, né? Isso é a evolução natural de todo o processo, né? O que a gente nota que precisa ter uma necessidade real para negócio é a junção do conhecimento do on com o off, que ainda está muito cru no Brasil e existe uma demanda muito grande. Então as empresas têm contratado de forma muito acelerada ou pessoas que são matemáticos, estatísticos, para tentar resolver um gap ou digital. Qual é o perfil ou cargo assim, que tem mais procura? Assim, por exemplo, o desenvolvimento é programador Java, programador PHP, mas no caso da área de Big Data... No mundo de dados hoje, uma coisa que tem crescido muito são os analistas de BI, né? A parte de BI agora, eles estão, que antigamente era muito voltado a dado offline, eles estão começando a trazer a informação on, né? Uma das coisas de inovação que a gente faz é levar para o formador de BI o comportamento digital, coisa que ele não tinha na modelagem de dados dele. Então, era muito comum você criar modelos estatísticos e tomadas de decisões com dados offline. Agora é capaz de você ter, junto com o dado offline, o dado online. E aí as equipes estatísticas, as equipes de estruturação de dados, os analistas, os cientistas de dados, eles conseguem ter agora uma tomada de decisão, porque é a partir desse estudo que nasce a persona. Então, a real persona, a melhor persona, é a junção dos dois. Porque se você cria uma persona com comportamento digital, você cria um viés. Se você cria uma persona com comportamento offline, você cria um outro viés. A melhor persona é a junção. Exemplo clássico. Se você tem um varejo, um ponto físico, não tem muita mágica. A pessoa que vai comprar o seu produto, ele mora ou trabalha perto daquele ponto físico. Então, o dado local, o dado offline, ele tem uma relevância fundamental. Agora, essa pessoa que mora perto desse estabelecimento, o que ela faz na internet? Já é um outro viés. Então, a junção desses dois dados torna uma persona muito mais potente. Bacana. Paulo, uma coisa que eu tenho muita preocupação, a gente falou de dados pra caramba, né? Não tem como falar de dados falando de Big Data, né? Só que hoje, a gente está com a nossa LGPD batendo na porta, né? Lá fora o GDPR, aqui no Brasil a LGPD, batendo na porta. Eu vejo a preocupação do pessoal ainda muito amadora, poucas pessoas se movimentando de verdade, né? Eu vejo, porque conheço muitas agências, muita gente do mercado digital, meus próprios fornecedores também, eu vejo assim, meus clientes, não sei se você também sente isso, mas a gente fala de dado o tempo todo, né? E daí uma coisa que você falou bem lá no começo da nossa entrevista foi a questão do cookie, né? Você relacionar o cookie e conseguir identificar que aquele cookie pertence a um CPF, né? Essa relação. Isso não fere o LGPD? Como é que você pode fazer esse tipo de coisa de forma que não agrida, né, o acesso à informação confidencial, pessoal? Legal. A gente deu um pouco de sorte nesse mercado, porque a gente atende algumas empresas da Europa que já faz quase 3 anos que o GDPR, né, o que é o GDPR, o LGPD da Europa, está em produção. E a gente já teve que se adequar no passado, já sabendo que o LGPD chegaria aqui no Brasil de alguma forma. Você tem toda a razão dizendo que muitas empresas ainda não estão preparadas, isso é um fato. A PH3A teve que se preocupar com toda essa parafernália. Depois de 18 meses de adequação, a gente acabou pegando um certificado muito importante, que é o ISO 27001. Isso é um mix entre segurança de informação e LGPD. Com a entrada do LGPD, que começou em 18 de setembro de 2020, se eu não me engano, em produção, houve um conflito no mercado, né? Então todas as empresas tomaram um susto, né? Porque na teoria ela ia entrar em agosto de 2021 e foi antecipado para 18 de setembro. Até sendo bem sincero, assim, né? Na verdade, o pessoal empurrou com a barriga, porque era para entrar em 2020, né? Verdade. Aí todo mundo ficou com aquela esperança que ia entrar em 2021 e entrou em 2020 mesmo. Ainda não está, entre aspas, multando, né? Não está realmente aquele rigor da lei, mas agora em agosto já vai começar, né? É isso aí. Então, o LGPD ele é uma lei muito importante, acho que
para o Brasil. E como toda lei, essa lei ela não está vindo para prejudicar o mercado, essa lei está vindo para organizar o mercado. Só que toda organização, as empresas precisam sair das suas zonas de conforto e precisam criar processos de segurança da informação e qualidade. O que é muito importante hoje, e todas as empresas deviam se preocupar, esse exemplo que você deu do cookie, né? O LGPD, e tem muitas empresas ainda que estão tentando se escorar nesses parágrafos, o LGPD tem 2 parágrafos importantes dentro dele, né? Que é o parágrafo do legítimo interesse, né? Que as empresas possuem para fazer algum tipo de ação, e o ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção a Dados, ainda não tomou uma decisão o que deve ser feito com a base legada. A base legada é a sua base de clientes, ativos ou inativos, né? Falando em cookie, que é esse exemplo que você deu, coisas que eu acredito pessoalmente. Esse conceito de third party data, né, que é o que está acontecendo em site de terceiros, isso vai morrer, na minha opinião. As empresas deveriam se preocupar muito com o cookie do que a gente chama de first party data, que é o cookie no seu ambiente digital. A pessoa estando dentro do seu ambiente digital, você passa a ter o legítimo interesse de querer fazer algumas coisas, você pode ter essa pessoa na sua base legada, isso é uma coisa muito importante. E para que caminho a gente está conduzindo a ação de marketing hoje? E aconteceu um negócio meio estranho. Em 18 de setembro, quando isso entrou, as grandes marcas ficaram com medo de dar continuidade nos processos antigos, né? Era muito comum você ter uma base de dados e colocar dentro de uma plataforma de marketing automation e desenhar uma régua de comunicação, né? Olha, eu mando um e-mail, se a pessoa não abriu, eu mando um SMS, eu faço um telemarketing ativo. A partir de 18/9, sendo que a maioria das empresas ainda não possui o consentimento, né, o opt-in do seu cliente ou até do seu prospect, a regra do jogo mudou. Então você precisa ter esse consentimento. O que a gente fez se preocupando com isso? Nós criamos uma tag específica para o LGPD, onde você protege a empresa e, ao mesmo tempo, de uma forma muito clara, você diz para o consumidor final o que aquele site está fazendo, quais são os cookies que estão usando, as companhias que estão cookando o device dele, e de uma forma muito transparente para ele dizer se ele quer ou não aceitar isso. Se ele não quiser, existe uma opção de opt-out, que é uma obrigatoriedade do próprio LGPD. Então, teoricamente, essas leis de dados, elas sempre existiram, o LGPD é novo e vem com uma multa. O que precisa ser feito? As empresas precisam se preocupar com isso de uma forma muito séria, porque agosto está aí, né? Então, agosto vai ter uma multa, a multa é um pouco salgada, 2% sobre o valor aí de faturamento, que não é um percentual baixo. Então, para onde está caminhando o mercado? Este conceito hoje de você ter que conhecer o seu cliente abriu as oportunidades muito importantes na prospecção de pessoas, que é um conceito que a gente chama de aquário, né? Que é, em vez de você pescar no mar aberto, você pescar num banco de dados conhecido, que a gente chama de aquário, né? O cookie anônimo é uma coisa que sempre vai existir, né? Então, por exemplo, as plataformas do Google, do Facebook, sempre fazem o retargeting em cima de um cookie anônimo. Então, eu acho que a mortalidade do cookie é algo que não vai acontecer. Quando você fala de cookie anônimo, então, não tem problema, porque você não sabe quem que é a pessoa de verdade, você não sabe quem é a pessoa, mas se você souber quem é a pessoa dentro do seu ambiente digital... Também não tem problema. Eu acho que não tem problema. Mas por causa do legítimo interesse ou por causa de um opt-in? Ou por causa dos dois? Porque a pessoa estando dentro do seu ambiente digital, você tem tecnologia para expor para o seu cliente o que você quer fazer e capturar o opt-in. A gente acredita que daqui para frente as parcerias entre o usuário final e as empresas vão ser sempre algo através de alguma troca, né? Então, por exemplo, muito importante os programas de loyalty hoje no mercado, que você pode atribuir pontos para uma pessoa através de uma captura de opt-in, mas você precisa falar isso no momento que essa pessoa esteja no seu ambiente, né? E não no ambiente de terceiros. Então, a gente acredita que a evolução do opt-in, que é o first party data, é quando esse prospect ou esse cliente que ainda você não possui o opt-in esteja no seu ambiente, é o momento ideal para você começar a capturar o opt-in do seu cliente. De uma forma muito clara, né? As empresas têm
estão criando um monstro nesse processo, mas não existe um monstro. A lei, ela não está vindo para prejudicar as empresas. Está vindo para poder qualificar melhor, né? Para evitar aqueles spams desnecessários, né? Realmente, você vai, se você bem trabalhado, você vai atacar o cliente de verdade, né? O prospect correto, né? Não dar tiro para tudo quanto é lado, né? É isso aí. Hoje, o que a gente vê na prática? Muita gente fazendo inbound marketing, aplicando filtros em grandes plataformas digitais e impactando 3, 4, 5 milhões de pessoas. E aí você recebe um tráfego relevante para o seu site, você olha o seu Google Analytics e fala, nossa, que legal, quanta gente eu estou recebendo no meu site. Só que grande parte desse tráfego, ele não é um tráfego qualificado. Porque também as plataformas digitais, elas não conseguem ter todos os atributos que são importantes no mercado. E aí vem a necessidade da junção do off com o on, né? Então, é muito importante as empresas entenderem que é muito melhor você focar o seu investimento de mídia num aquário pré-determinado, onde você conhece a persona real, e colocar o seu investimento nesse processo, onde você vai impactar menos pessoas, mas as pessoas que mais têm correlação com o seu produto, né? Então, a gente acredita muito nesse processo. Paulo, a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui. E eu queria que você falasse para quem está nos assistindo aí, como a PH3A, quais são as ferramentas, serviços que a PH3A tem, que pode auxiliar aqui quem quer começar a trabalhar com Big Data, com esse tipo de sistema, para ficar um pouco mais adequado ao LGPD também. Você também é associado da Brad, eu agradeço imensamente pela parceria aí, espero a gente fazer muita coisa ainda em conjunto, né? E fala um pouquinho aí, dá umas dicas pra gente, alguns insights aí. Não, legal. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite de toda a equipe aí da Brad. Falar um pouco, a PH3A quando voltou para o mercado após o período aí de não compete de venda da empresa, a gente resolveu focar em 4 grandes segmentos, que são 4 dores reais que o mercado precisa. Que são dores de cobrança, então nós temos uma solução de cobrança hoje no mercado, soluções de fraude, análise de fraude sem intervenção humana, Big Data, né, que é um grande problema hoje no mercado brasileiro, e essa tecnologia de Cook Pool, de PII, que a gente acredita que é o grande negócio. A PH3A é uma empresa que está para ser parceira aí das agências, que é um grande desafio do mercado, onde a gente pode contribuir em alguns segmentos, né? Na otimização da compra da mídia, na redução de custo de retargeting e, obviamente, gerando mais lead qualificado. O que isso é bom para o mercado? Isso vai acabar fidelizando o cliente com a agência, porque a agência vai acabar utilizando melhor a verba do cliente e, obviamente, o processo é matemático. Com redução de custos e mais leads, você vai ter mais negócio para todas as empresas, né? Tanto para a PH3A, como para a própria agência e para a própria marca. Beleza, Paulo, muito obrigado. Pessoal, até o próximo Brad Talks.